Olá a todos, Deus abençoe a vida de cada um que nos acompanha nesse vídeo. Hoje estaremos fazendo uma meditação na palavra do Senhor Jesus Cristo, na palavra de Deus, onde estaremos meditando aqui no livro de Jonas, capítulo 2, do versículo 2, onde é aquela parte da história do profeta Jonas que muitos devem conhecer, que Jonas era um profeta mandado por Deus. Havia uma cidade naquela época chamada Nínive, e essa cidade era uma cidade que, podemos dizer, uma cidade pecaminosa, uma cidade que era abominável diante dos olhos de Deus. E por isso que Deus ele quis enviar Jonas para pregar, falar sobre Deus, sobre o arrependimento para aquele povo daquela cidade. Porém, Jonas temeu, ele ficou com medo do que o povo de Nínive poderia fazer, a reação do povo. Por isso que ele temeu e fugiu. Ele pegou um barco e fugiu para um outro lugar. E, bom, nesse período aconteceu tantas coisas no mar, né? Aconteceu tempestade, um monte de coisa, que você já deve conhecer a história que o povo lá que estava junto com Jonas era um povo que acreditava em outros deuses. E eles lançaram uma sorte, né? Falaram assim, olha, aonde a sorte cair é a culpa da pessoa, né? A culpa é da pessoa de estar acontecendo, né, essa tempestade, né? De estar acontecendo essa grande tempestade aí sobre o mar. Aí a sorte caiu literalmente em Jonas, exatamente em Jonas. E Jonas ele já tinha reconhecido e falou assim, olha, ele explicou, eu sou profeta, sou um adorador do Deus vivo. E ele falou assim, então tudo isso está acontecendo por minha causa. Me lancem no mar que vocês vão ver que essa tempestade vai acabar. Aí o povo temeu, porém, logo depois, realmente, eles lançaram Jonas no mar e logo aquela tempestade acabou. No momento que Jonas estava no mar, que foi lançado, um grande peixe, a Bíblia retrata como um grande peixe. Quem é esse grande peixe? Pode ser uma baleia, né? Pode ser algum animal extinto, eu não sei. A Bíblia só fala que era um grande peixe. E esse grande peixe engoliu Jonas, né? E nesse momento, Jonas ficou dentro da barriga do grande peixe, onde Deus ele permitiu aquela situação para Jonas clamar, para Jonas se arrepender, né, do que ele tinha feito. Vamos então ver o que diz aqui, ó. No versículo 2 do capítulo de Jonas, Jonas capítulo 2, versículo 2, diz assim, ó. Vamos começar do 1, né? E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouvistes a minha voz. Olha só. Tem certas traduções que dizem que assim, no ventre da sepultura gritei. Mas uns falam assim, no fundo, tem umas traduções que falam assim, no abismo do inferno, eu gritei e tu me ouviste, a minha voz. Dependendo da tradução, o significado é único. Que Jonas ele estava naquele lugar, que era no ventre do peixe, e aquilo tinha um motivo, foi a desobediência. Foi a desobediência. Tecnicamente, hoje em dia, é impossível podemos dizer assim, difícil um ser humano ser engolido por uma baleia, por exemplo, e sobreviver, né? É bem difícil, né, um ser humano cair assim no mar e ser engolido por uma baleia, mas se isso acontecesse, não tem como, certamente, o ser humano sobreviver. Porém, Jonas ficou tempos ali. Ele ficou muito tempo naquele lugar. Ele ficou muito tempo e sobreviveu pela vontade de Deus. Deus permitiu que Jonas ficasse naquele período lá dentro do ventre do grande peixe para que ele entendesse o que ele teria que fazer, que era se arrepender do que ele fez. Muitos hoje em dia têm sido assim, têm sido pessoas que não importa o que fazem, não se arrependem do que têm feito. Deus fala assim, olha, larga essa vida, larga as suas atitudes que você tem feito, abandona a vida errada, abandona o pecado, abandona as trevas, mas a pessoa ignora Deus. A pessoa rejeita a voz de Deus, rejeita a oportunidade de arrependimento que Deus dá a ela. E muitos se perdem mais ainda nesse mundo. Talvez você seja uma delas, meu amigo e minha amiga. Você fez alguma coisa que você sabe que não era agradável a Deus, você pecou, você errou, desobedeceu a Deus, como Jonas fez aqui. E você está aí se arrependido, mas você acha que não tem mais solução para você, que Deus não vai te perdoar.
Saiba que Deus ele é misericordioso em perdoar. Talvez você cometeu um pecado da época. Faz muito tempo que você errou com Deus. E você ainda está se culpando por isso. Está na Bíblia que a gente não deve olhar para as coisas passadas. Porque Deus ele esquece o passado. Olhe para o futuro, para o presente. Para o seu caminho que você vai ter que trilhar a partir de agora. Esse caminho vai ser o caminho de Deus. O caminho com uma vida com Jesus. Aprenda a abandonar o pecado, abandona essa vida. E se renda, faz essa sua vida mudar. Uma vida pecaminosa, uma vida errada, para uma vida com Cristo, uma vida com Jesus, uma vida com Deus. Ah, mas é difícil, mas eu me culpo, eu acredito que não tem mais jeito para mim. Mas tem. Para tudo Deus tem jeito. Não há nada impossível para Ele. E não importa o seu pecado, não importa o que você fez, que você sabe que desagradou a Deus, que desobedeceu a Deus, que não agradou a Deus de forma alguma. Se arrependa enquanto há tempo e busca a Deus. Está na Bíblia, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Então busque Ele. Fala com Deus. Peça perdão pela sua vida, por que você fez até aqui. Jonas fez isso. Vamos até continuar aqui uma parte do versículo que Deus livra Jonas, que é mais ou menos aqui, ó. Vamos ver. Olha, eu acho que o versículo 8 ou 9... É o último versículo da parte. Que Jonas fala assim, ó. Ele fala um monte de coisa, né? Fala assim, os que te observam as falsas vaidades, deixa sua misericórdia. Ele faz, né, uma lamentação. E no último versículo do capítulo 2, que é o versículo 10, diz assim, ó. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra seca. Ou seja, Deus falou ao peixe, ou seja, ele ordenou ao peixe que cuspisse, né, a Jonas na terra, no caso na areia, enfim, largasse ele por causa do clamor de Jonas, por causa do arrependimento que Jonas demonstrou a Deus. E não era um arrependimento qualquer, era um arrependimento sincero, um arrependimento que continha sinceridade. E esse arrependimento que você tem que ter com Deus, meu amigo. Não adianta eu cometer algum erro, querer me arrepender, mas depois querer fazer de novo. Isso não é arrependimento, isso é remorso. O que é remorso? É eu saber que eu tô errado, ficar meio ressentido, mas eu continuar fazendo de novo. É eu entender assim, olha, eu fiz errado, mas eu vou fazer de novo. Sabe, é a mesma coisa. Quando alguém é cristão, quando alguém tem o Espírito Santo, quando alguém reconhece o Senhor Jesus, anda, tem uma vida com Cristo, ela começa a odiar o pecado. Ela começa a ter nojo do pecado, nojo do que seja o que for, que sabe que vai contra a palavra de Deus, ela sente nojo. Ela não tem prazer mais naquilo. Deus, ele também odeia o pecado. Ele não odeia o pecador, mas ele odeia o pecado. Este mal que é o pecado. Então, se você é um cristão que tem a presença de Deus, tem o Espírito Santo, tem uma vida com Cristo, você passa, naquele momento, a odiar o pecado para sempre. Só que se você dá liberdade, dá brecha para o mal entrar na sua vida, ele vai entrar. E o pecado vai ser acessível para você. Aí você vai começar a ter aquela vida errada de novo, vai começar a ter prazer no pecado, a depender do pecado, a depender de um erro. Por isso é importante ter o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele blinda o ser humano. A gente não é livre de pecar. A gente pode pecar. Porque Deus colocou o livre-arbítrio. O pecado praticamente está livre para o ser humano. Porém, se eu tenho o Espírito Santo, eu vou saber o que é certo e o que é errado. Qual é a direção de Deus. Qual é a direção que eu tenho que seguir. E eu vou saber que aquilo é errado, ou que aquilo eu não posso fazer, aquilo eu tenho que parar de fazer, enfim. Tudo, absolutamente tudo, eu vou saber se é certo, se é errado, enfim. Então, o arrependimento é esse. Um arrependimento sincero diante de Deus, que vai resultar na sua vida, o perdão dele. Você tem que mudar de vida, você não pode ter remorso, você tem que ter arrependimento sincero. Muda de vida. Mude de vida, essa vida que você sabe que tem desagradado a Deus, mude ela. Transforma, faz você mesmo, escolha você mesmo ter essa vida com Deus. Aqui também, na explicação, diz assim, ao fundo do poço tem suas vantagens. Quando não tinha mais forças, Jonas se lembrou do Senhor e teve oração atendida. Assim como ele, inúmeras pessoas precisam descer as profundezas do sofrimento para se humilhar, reconhecer seus erros e buscar a salvação da alma. Nenhum bem é mais valioso na vida do que uma comunhão estabelecida com o Eterno. Ou seja, muitos precisam estar lá no fundo do poço.
precisam estar na miséria, sabe? Na humilhação para reconhecer que precisam de Deus. Muitos são assim. E é que muitos têm estado. Quantos precisaram, sabe, estar numa biqueira, na Cracolândia, por causa do vício que levou elas. Precisaram estar na destruição por causa dos vícios. Aí depois elas precisaram de Deus. Sempre precisaram, né? Mas naquele momento ela entendeu que ela tinha que buscar Deus. Naquele momento que ela estava sofrendo. E assim é com todo mundo. Talvez você esteja assim. Deus, ele permitiu que esse vídeo chegasse a você. Praticamente, talvez você nunca me conhece, nunca me viu, talvez eu, enfim. Mas Deus permitiu que esse vídeo chegasse a você, não importa onde, para que você entendesse que você precisa dele. Todos nós precisamos. E você precisa dele também. Ele vai mudar a sua vida, ele vai se transformar de verdade. Porém, você tem que entender que o pecado, ele é algo que vai estar no mundo sempre. Até Jesus voltar e derrotar o Satanás de vez. Porém, enquanto você está vivo, enquanto você respira, você tem praticamente, como podemos dizer, você é alvo do pecado. Você é alvo do diabo. Você sempre estará sendo alvo do mal. E se você cair em pecado, se você cair nesse erro, sua vida vai voltar tudo de novo uma desgraça. Perdão a expressão, mas é verdade. Então o que você tem que fazer? Você tem que entregar a sua vida a Jesus. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Entrega a sua vida ao Espírito Santo. E Ele vai te transformar de verdade. Talvez Deus, talvez não, com certeza, Ele enviou esse vídeo para você. Ele permitiu que esse vídeo chegasse a você para que você entendesse que em tudo que Deus faz, Ele faz para o bem. E esse é o bem que Deus quer fazer para você. Se você sabe que você precisa disso, que essa palavra é necessária, então volte a Jesus. Talvez você até mesmo era... Talvez você era até mesmo desse mundo, você estava no pecado e tal. Porém, Deus permitiu que essa palavra chegasse para você reconhecer a salvação. E Jesus te dá essa oportunidade. Como Ele deu a mim, deu a todos e tem dado, Ele dá essa oportunidade para você também. Agora é você, depende de você aceitá-la e abandonar o pecado de vez. É sua escolha e Deus te dá essa oportunidade. Te oferece essa oportunidade. Porém, Ele deu o livre-arbítrio também. Ou você escolhe se quer abandonar essa vida, que é uma vida com Cristo, ou você vai continuar com essa vida que vai ter um rumo, né, destruidor, né? Então isso depende de cada um de nós. É isso a palavra. Deus abençoe a vida de cada um de nós. Referência desse vídeo foi o livro de Jonas, capítulo 2, versículo 1 e 2, que a gente leu, né? Você pode ir lá acompanhar melhor esse capítulo, se você quiser. E lembre-se, meu amigo e minha amiga, Deus dá a oportunidade a todos. Basta você aceitá-la. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro. Amém.